Isaías 40, versículo 27, está escrito assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Então Deus está se posicionando através do profeta e falando para o povo dele, o povo de Israel, né? Porque eles estavam se queixando de que o Senhor não se interessava pela situação deles. Versículo 38, olha o que Deus fala: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nenhum glória a Deus. Aleluia. É a palavra de Deus, gente. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais um momento. Oh, amado Espírito Santo, nós não temos nenhuma dúvida de que o Senhor está aqui presente. Nós podemos sentir a Tua presença no momento de louvor, de adoração, mas agora nós queremos também, Espírito Santo, a Tua direção para esta palavra. Senhor, usa os meus lábios aqui de uma maneira simples, me ajude a ser objetivo, mas também, Espírito Santo, meu Deus, aviva, vivifica essa palavra no coração dos meus irmãos e irmãs, para que eles entendam, recebam, não só a letra, mas o espírito desta palavra. Fala conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém? Pois bem, hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem subordinada ao seguinte título: o crente águia. Este é o título que eu dei para esta palavra, o crente águia. Deixa eu dizer algo importante sobre essa palavra para você que vai ouvir nesta noite. Eu preguei essa palavra, essa mensagem, dia 25 de abril de 2007, olha só, 18 anos, né, aproximadamente. No começo do ministério ainda a gente participava da comunidade Cidade Livre. Talvez foi uma das primeiras palavras que eu preguei, e coitado de quem ouviu naquela época, né? Mas, gente, naquela época, eu me lembro muito bem de ter lido um livreto do pastor Jorge Linhares, homem de Deus, e esse livreto tinha como tema lá, o título do livro: Quem é você, águia ou galinha? Alguém já leu esse livro? Alguns aqui, né? Isso faz 20 anos atrás, tá? E eu guardo todos os esboços de mensagens, os mais antigos eu guardo, e de vez em quando esse esboço vinha ali, eu dava uma folhada. Mas essa semana eu estava meditando no profeta Isaías e eu me lembrei dessa palavra. Então, veja bem, eu não sei se essa mensagem que você vai ouvir hoje tem pouco ou muito do conteúdo desse livro do pastor Jorge Linhares, porque faz muito tempo, 20 anos atrás eu li o livro. A mensagem seria baseada no livro quando eu preguei, mas eu reformulei ela totalmente. Então eu indico, se você depois quiser ler o livro, o livreto é bem baratinho, coisa de 5, 10 reais, depois você compra, você vai ser abençoado. Mas, começando aqui, indo para a introdução, esse livro do profeta Isaías, ele é conhecido no meio teológico como o profeta messiânico. Na verdade, Isaías é conhecido como profeta messiânico. Alguns estudiosos apontam cerca de 20 a 25 profecias claras sobre o Messias, sobre Jesus. É claro que tem outras mais indiretas, mas pelo menos de 20 a 25 profecias claras que Isaías profetizou sobre a vida e ministério do Senhor Jesus. Agora, há também no livro do profeta Isaías algumas curiosidades interessantes. A gente ensina isso no ITA aqui, né? no curso teológico, mas só para você, alguma curiosidade bem bacana do livro do profeta Jeremias. Este livro do profeta,
Isaías, desculpa. O livro do profeta Isaías, ele contém 66 capítulos, o mesmo número de livros da Bíblia. Interessante, uma curiosidade. E o livro do profeta Isaías também é tradicionalmente dividido em duas grandes sessões. A primeira sessão vai do capítulo 1 ao 39, e ele é conhecido, como o livro do juízo, ou ainda o primeiro Isaías. Então, nesta primeira sessão, nos 39 primeiros capítulos, Isaías, ele enfatiza, ele denuncia aqui os pecados de Judá, do povo de Deus e também das nações, e ele alerta sobre o julgamento divino, e também ele fala sobre o chamamento para o arrependimento. Essa é a primeira sessão, 39 livros, ou 39 capítulos. Curioso também que é o mesmo tanto de capítulos que nós temos no Velho Testamento, 39 capítulos. Então, essa primeira sessão aponta para o Velho Testamento. Agora, já na segunda sessão, dos capítulos 40 ao 66, é conhecido como o livro da consolação, ou ainda o segundo Isaías. Aqui o profeta Isaías, nessa segunda sessão, ele enfatiza a esperança, o consolo, a promessa de restauração, o anúncio do Messias. Ou seja, essa segunda sessão, que começa justamente aqui nesse capítulo 40, Isaías, ele aponta para o tempo da graça. E essa sessão tem 27 capítulos, que é justamente o tanto de livro que nós temos no Novo Testamento. É uma curiosidade, mas é interessante, porque essa sessão começa aqui no capítulo 40, falando sobre o consolo para o povo de Deus. E está dentro do contexto que nós usamos aqui como base. Agora, a pergunta é, no texto que nós lemos aqui como base, por que em meio de mais de 10.000 espécies de aves catalogadas, Isaías, ele destaca a águia como figura dos que esperam no Senhor, daqueles que acreditam em Deus? Nos nossos dias seriam os cristãos. O que Isaías, ele viu em uma águia, para dizer que os que esperam no Senhor voam bem alto como águias? É claro que Isaías estava escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, mas de fato, quando você estuda essa ave, a águia, o comportamento dela, a águia é uma ave muito rara, e é lindo você estudar sobre a águia, mas existe outra espécie que lhe é totalmente oposta, antagônica, contrário às suas características, que é a galinha. E eu quero nesta noite fazer uma comparação entre o comportamento da águia e o da galinha, a fim de refletirmos espiritualmente e avaliarmos com qual dessas aves, nós temos nos identificado na nossa caminhada com Cristo. E eu já quero dizer para você que está aqui nessa noite, você é um crente águia, eu não tenho dúvida disso. O Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer, você não é galinha, você é águia. Mas vamos ver alguns contrastes, algumas diferenças entre a águia e a galinha. E nós vamos começar hoje, e com a graça de Jesus, se Ele permitir, domingo que vem a gente termina a palavra. Eu quero falar sobre 10 contrastes, diferenças entre a águia e a galinha. O primeiro contraste aqui entre a águia e a galinha é esse que você já está vendo no telão. Galinha, ela só realiza pequenos voos próximos ao chão. A galinha, ela é uma ave de natureza terrena, ela não voa alto, ela faz alguns voos, mas bem próximo ao chão. Qual que é a aplicação disso? O crente que se comporta como uma galinha, infelizmente, ele também tem essa natureza terrena, ele só pensa nas coisas que são aqui da terra, ele não consegue ter uma visão espiritual das coisas. Ele já se entregou para Jesus, mas ele continua vivendo na terra, ele não consegue alçar voos altos. Olha o que está escrito em Filipenses 3,19,
o apóstolo Paulo aqui está escrevendo para a igreja, e ele escreveu assim: quantos a estes, ele está se referindo a cristãos que estão dentro da igreja, quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. E tem muita gente que infelizmente está dentro das igrejas, mas tem esse comportamento, é cristão, se batizou, confessou Jesus, mas se comporta como galinha. Ele não tem uma visão espiritual, ele só fica focado naquilo que é terreno, material. Agora a águia, olha só o comportamento dela, o contraste, a diferença. A águia, ela voa alto, muito alto. Eu estava pesquisando sobre o assunto, e eu descobri que há algumas espécies de águia que chegam a voar mais de 3.000 metros de altura, gente. Águia é incrível. E qual que é a aplicação, pastor? O crente águia também tem essa característica, porque o crente águia, ele vive com Cristo nas alturas. Isso é incrível. Olha o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele, com Jesus, nos fez assentar aonde, igreja? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu acho lindo esse texto, porque eu não sei se você conseguiu entender. A Bíblia não fala que Deus nos ressuscitou como igreja, com Cristo, e com Ele, com Cristo. A Bíblia não fala que Deus vai fazer nós um dia nos assentarmos com Cristo, não, com Ele nos fez assentar. É uma questão de posicionamento, de você entender que sem Jesus, você, eu, nós não somos nada, mas em Cristo Jesus nós estamos assentados, segundo o texto diz, nos lugares celestiais. E é importante você entender, você não é galinha, você é um crente águia. Você não pode ficar preso nas coisas desse mundo. Olha, gente, o que o profeta Abacuque disse, é lindo esse texto, Abacuque capítulo 3, versículo 19. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Olha só, gente, Ele, Deus, me habilita a andar em lugares altos. Aleluia. Você é um crente águia. Você não foi criado, salvo, remido pelo sangue de Cristo para viver como a galinha, voos baixos. E eu não estou falando de ostentação, ok? Eu estou falando de posicionamento, de você entender o teu lugar em Cristo Jesus. Uma segunda diferença, um segundo contraste entre a águia e a galinha. Olha só, a galinha possui olhos laterais. A galinha, gente, é uma ave que tem uma visão muito limitada. Por possuir olhos laterais, a galinha não enxerga detalhes a longa distância. Ela depende do seu instinto e também do ambiente atual que ela está, do ambiente imediato. É uma característica da galinha, porque os olhos dela são laterais. Qual que é a aplicação disso, pastor? Assim é com o crente que também se comporta como a galinha. Ele só enxerga aquilo que está diante dos seus olhos. Tem uma visão tacanha das coisas. Ela só vê o que acontece no mundo físico. Agora, em Provérbios, capítulo 17, versículo 24, olha o que está escrito, igreja. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. É assim, a pessoa que é o crente, mas tem esse comportamento de galinha, ele não consegue tirar os seus olhos daquilo que é terreno, ele não tem visão para avançar, para enxergar o reino espiritual. Ele ainda não entendeu o que Paulo escreveu aos Coríntios, que nós cristãos não vivemos por vista, nós vivemos por fé.
Agora, gente, olha a diferença, olha o contraste entre a visão da águia. A águia, ela possui olhos frontais. As águias, elas podem, olha só, enxergar presas a quilômetros de distâncias, porque ela tem uma visão ampla e clara. E eu quero dizer para você, você é um crente águia. Você também recebeu do Senhor Jesus uma visão ampla e clara. Porque o cristão que ele se posiciona em Cristo Jesus, ele não vive mais olhando para as coisas terrenas. E você tem que tomar posse disso, meu querido irmão, minha querida irmã. Você é águia. E sabe o que Deus está falando para você, para mim, para nós, nessa noite? Para de olhar aquilo que é natural, para de ficar olhando só as circunstâncias. Você tem visão frontal, e a Bíblia nos ensina, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, na parte A, olha só, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos do mundo. É por isso que você lê em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo Jesus, pensai nas coisas que são lá de cima, não nas que são aqui de baixo, porquanto morreste, a vossa vida está oculto em Cristo, oculto com Deus em Cristo. Agora presta atenção, é uma questão da gente se apropriar do que a Bíblia, do que a palavra ela nos ensina. Gente, como que eu gosto de olhar para aquele Salmo de número 121 e ver aquela linda expressão do salmista: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virão o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, que bom que você entendeu. Você é um crente águia, e você precisa se apropriar, parar de ver problema, situação, algo que acontece na tua vida. Você, ao invés de olhar para Jesus, você olha para a tempestade. Você tem que se posicionar. Você é águia, você não é galinha. Lembra de Pedro quando ele estava afundando? Enquanto ele olhava para Jesus, visão frontal, visão de águia, ele caminhava sobre as águas, mas ele foi olhar para baixo, para a tempestade, para as ondas, ele afundou. Mas Jesus está aqui, porque quando Pedro afundou, eu lembro, e eu amo aquele texto que diz que imediatamente Jesus estendeu as mãos e levantou Pedro. Talvez você chegou aqui com uma visão limitada, estava afundando, mas Jesus está aqui para te estender as mãos e para te levantar e dizer: meu filho, você é águia, você não é galinha. Uma terceira característica entre a águia e a galinha. Olha só que interessante. A galinha alimenta-se de restos, porque as galinhas são aves onívoras, né? Ou seja, elas comem de quase tudo. Porque a galinha, né, é incrível. A galinha, ela come grão, ela come sementes, ela come insetos, ela come minhocas e até pequenos animais ela come. É por isso que tem gente que não gosta de comer o frango caipira, né? A galinha caipira. Tem gente que não gosta. E se você não gosta, não tem problema. Você mata lá e traz para mim que eu gosto. Esses dias a irmã falou: pastor, tem um frango caipira aqui. Eu falei: não, vamos comer o frango caipira. Agora é assim, tem gente que não come. Fala: eu só como frango caipira se for criado no milho e preso. Porque o bichinho come de tudo, né? O porco do terreno. Eu nem vou falar coisa aqui, aí que você não vai comer mesmo. Mas é a natureza da galinha, ela é uma ave onívora, né? Ela come de tudo. A galinha, ela vive ciscando e ela se alimenta de restos. Agora, qual que é a aplicação disso, pastor? Cristão que se comporta como galinha, também se contentam, infelizmente, se contenta com migalhas espirituais. E o pior, cristão que se comporta como uma galinha, ele vive de restos. Ele não busca algo novo e fresco de Deus.
ele só vive de resto. Agora, olha a diferença da águia. A águia, por outro lado, ela não se alimenta de restos. Porque olha aqui para mim, irmãos, a águia, ela não se alimenta de nada, absolutamente nada em decomposição. E qual que é a aplicação disso? Crente águia não se alimenta de qualquer alimento. Crente águia não come qualquer alimento. Ele é seletivo naquilo que ele lê, naquilo que ele ouve, naquilo que ele come. E eu não sei se você entendeu, mas o que mais você tem se alimentado, meu irmão? Ou com o que mais você tem se alimentado? Porque tem muito cristão, com todo respeito, amor e carinho, que ao invés de se alimentar da palavra de Deus, se alimenta de Big Brother Brasil. Tem muitos cristãos, são cristãos, mas têm comportamento de galinha, porque continuam se alimentando de novelas. E ainda falam, não, mas eu assisto da Record, pastor evangélico. Com todo respeito, você está sendo enganado. Tem muitos cristãos que se alimentam, sabe do que? Filmes, séries, com tantas imagens pornográficas, homossexualismo e tudo que não presta, e traz aquele espírito, aquele lixo para dentro da casa. E ele não entende que ele está se alimentando. E a reflexão para mim, para você, para nós é: do que mais estamos nos alimentando? Que tipo de programa, que tipo de série, que tipo de filme, que tipo de música você ouve e você vê? Porque crente águia, irmão, é seletivo naquilo que se alimenta. E mesmo hoje, eu já disse isso algumas vezes, algumas décadas atrás, não muito tempo, nós cristãos sofríamos por falta de informações boas, evangélicas, ou vamos dizer assim, teológicas. Eu quando me converti, um pouco menos de 30 anos, para mim ouvir uma boa mensagem, eu tinha que esperar sábado, para ouvir alguns pastores pregar. Não tinha acesso a tantos livros, a mensagens, naquele tempo era VHS, e nós sofríamos muito por faltas de informações. Hoje, presta atenção, está ao contrário. A igreja sofre por excesso de alimento, mas infelizmente muito alimento estragado. E tem ainda cristão que às vezes ouve e se alimenta de gente, não avalia aquilo que está ouvindo, aquilo que está comendo. Não, ele tem muito seguidor, tem milhões de seguidores, ele é muito famoso, a palavra dele é muito boa, mas infelizmente não é seletivo. Águia não se alimenta de qualquer tipo de alimento, gente. Não come qualquer tipo de alimento. Você é crente águia. Até aqui na igreja que você congrega, você tem que ouvir o teu pastor e alinhar a palavra com a palavra de Deus. Porque olha o que Jeremias disse em seu livro, no capítulo 15, no versículo 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, Jeremias, ele diz: Senhor, quando eu achei as tuas palavras, eu logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria. E a pergunta é: desde o dia que você recebeu Jesus, do que você mais se alimenta, meu irmão, a cada dia? Será que é da palavra de Deus? Ou será que é de filme, Netflix, seriado? Você é águia. Porque às vezes o cristão não sabe nem avaliar o que ouve. Por quê? Porque não lê Bíblia. Não tem o espírito de Jeremias. Não, eu como a tua palavra. Então, galinha vive de resto. Águia é seletivo no alimento, naquilo que come. E nunca se esqueça, você é águia. Saiba o que você ouve. Não avalia aquilo que você está ouvindo, ou quem está falando, não é porque tem muitos seguidores. Não, vê se é palavra de Deus. Uma quarta diferença, um quarto contraste entre águia e galinha. Olha só, gente, a galinha, ela é conhecida por ser uma ave medrosa. Porque a galinha, gente, ela se assusta com qualquer coisa, com qualquer barulho, com qualquer
tempestade. Então, na verdade, a galinha ela se sente ameaçada pelo barulho. Quem morou em sítio, né, quem tem mais contato com o campo, sabe de que quando vem uma tempestade, começa a ficar muito nublado, trovão, a galinha ela já acha ou procura um lugar para se esconder, porque ela é medrosa, a não ser quando ela está com os pintinhos dela, né? Ela fica nervosa, né? Aí não é bom você chegar muito perto não, mas fora isso é natural, é inerente a ela. A galinha ela é uma ave medrosa. E qual que é a aplicação disso, pastor? Gente, infelizmente, há muitos cristãos medrosos também dentro das igrejas. São cristãos, mas que se comportam como a galinha, medrosos. Exemplo, tem medo de tentar. Você vai instruir a pessoa, orientar, meu querido, tenta algo na sua vida, vai fazer algo diferente, tem medo de errar, mas eu já quebrei, e se acontecer de novo? Tem medo de não dar certo, tem aquele complexo de inferioridade, eu já tentei, chega, tá bom. Agora, a Bíblia nos ensina em 1 João capítulo 4, versículo 18, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, e o verdadeiro amor é Jesus, e nós temos Jesus, e nós não precisamos mais ser crentes galinhas, porque, irmãos, nós temos o amor de Deus no nosso coração. Agora, olha a diferença entre o comportamento da galinha com a águia. A águia, ela é conhecida por sua coragem, pela sua coragem. A águia é universalmente associada à coragem, à força, à imponência. A águia, gente, é símbolo de destemor. A águia, olha só que incrível, depois você pode consultar essas informações. Eu sou responsável, eu não estou falando para você o que eu não pesquisei. A águia, ela tem a capacidade de voar acima das dificuldades, porque ela tem uma visão privilegiada para superar dificuldades e obstáculos. Pastor, qual é a aplicação disso? Muito simples, você entendeu? Você foi chamado para ser crente águia. Você foi chamado para voar acima das dificuldades. E sabe que Jesus, Ele te trouxe aqui, meu irmão, minha irmã, para te dizer nessa noite: pare de fugir dos seus problemas, pare de fugir das adversidades. Talvez Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer: pare de fugir do seu ministério, do seu chamado. Pare de querer fugir do teu relacionamento conjugal, da sua família. O Senhor está nos falando de uma maneira muito clara: aprenda com as águias, enfrente os obstáculos, e enfrente de frente mesmo, lute, guerreie. Gente, olha essa frase: a águia utiliza os ventos fortes da tempestade para ganhar altitude e voar acima das nuvens turbulentas. Você é águia. Deus te chamou para voar acima de tribulação, de circunstância. Que negócio é esse de, eu vou me separar, eu vou abandonar minha família, eu vou abandonar os meus estudos, eu não quero mais ministério? Meu irmão, olha o que está escrito em 2 Timóteo 1,7, é uma palavra para mim, para você, para nós que somos igreja. Deus disse: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você é águia. Jesus, Ele fez uma promessa para mim, para você, para nós que somos discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 19, Ele disse: eis que vos dou poder, autoridade para pisar serpente e escorpião e toda a força do mal, e nada, absolutamente nada, pode vos fazer dano algum. Você é águia. O Espírito Santo te trouxe aqui. Ele não te deu espírito de galinha, de medo. Avance, meu irmão, avance. Eu não sei quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas, mas Deus está te dizendo: você é águia. Há um espírito de ousadia sobre você. Avance. E o quinto e último contraste que eu vou falar hoje, diferença. A última diferença entre a águia e a galinha. Olha só, a galinha sujeita-se a ficar presa.
Porque a galinha, gente, é uma ave domesticável. Galinha, ela se adapta facilmente a qualquer ambiente. Ela vive, você coloca ela ali numa jaula, numa gaiola, ela fica ali. O meu pai de vez em quando compra lá um frango caipira, ele coloca numa gaiola, eu até falo: pai, mas que judiação do bichinho. Já que tem que matar, comer, mata logo, né? Porque deixar o bichinho aí, mas ele fica ali quietinho. Porque é inerente à natureza dela, ela é uma ave domesticável, ela se adapta facilmente a qualquer ambiente. Qual que é a aplicação disso, pastor? Muitos crentes, infelizmente, estão se comportando como galinhas, se sujeitam a qualquer situação e ambiente, não lutam mais contra o pecado, contra o vício, contra o mundo, contra os desejos da carne, pelo contrário, se adaptam. Mas está todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo. Pastor, mas está sendo ensinado, é normal, agora até a igreja pode beber, só não pode se embriagar. Pastor, não tem problema participar de uma festinha meio assim, sabe, uma baladinha, está todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo, você é águia. Você não se adapta com qualquer ambiente. Tem muita gente, querido irmão, querida irmã, ainda preso neste mundo, nas garras do diabo. Estão dentro das igrejas, são cristãos, mas estão tendo um comportamento de galinha. Não lutam contra o pecado, contra o vício. Sabe, há 28 anos atrás, quando eu entrei pela primeira vez numa igreja evangélica, eu era dado à bebida, eu não era o bêbado, mas eu bebia quase todos os dias, cerveja. E eu gostava, aquilo, eu tinha prazer naquilo. Nunca fui de beber para ficar bêbado, mas o dia que o Espírito Santo me apresentou as Escrituras, e eu comecei a ler, estudar a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, e ver quão destrutível é a bebida, eu disse: nessa boca não entra mais álcool. Isso faz 30 anos, hoje está tudo diferente. O crente faz casamento, ele quer colocar cerveja, uísque, tudo. Mas meu querido, você não é evangélico, você não é cristão. Mas a minha família não é, eu tenho que agradar. Eu digo: meu irmão, olha, eu aprendi algo na minha vida. Se eu agradar a Deus, não importa quem eu vá desagradar. Mas se eu também desagradar a Deus, não importa quem eu vá agradar. E hoje nós estamos assim, muitas vezes preso no pecado, em tantas coisas, porque todo mundo está fazendo, todo mundo. 2 de Pedro 2,19, a parte B diz assim: porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. De quem um homem é vencido, do mesmo se torna escravo. Não luta, não, eu não quero mais vício, eu não quero mais barzinho na minha casa, eu não quero essas coisas, eu não quero ser um mau exemplo para os meus filhos, para minha família, eu não quero. Eu não sou galinha, eu não vou ficar preso ao ambiente, sabe, porque todo mundo está fazendo. O problema é de todo mundo, porque, gente, olha o comportamento da águia. Águia recusa-se a ficar presa, porque por natureza, gente, a águia tem um instinto para liberdade, para a vida, e você é águia. Aplicação: você é águia. Deus te chamou para a liberdade, Deus te chamou para a pureza, Deus te chamou, não foi para continuar preso nesse sistema maligno, mundano. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 1. E Paulo está escrevendo para a igreja: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É claro que dentro do contexto, Paulo estava falando sobre o judaísmo, que alguns cristãos estavam querendo voltar e serem escravos novamente da religião. Mas isso se aplica em tudo, meu irmão, minha irmã. Você é águia, você foi chamado para a liberdade. Foi para isso que Cristo te libertou. João capítulo 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje Deus te chama para tomar a sua posição de filho. Você é águia, você não é galinha. Não se sujeite novamente a viver como galinha presa nesse mundo, no pecado. Eu vou parar por aqui, meu tempo já deu, 35 minutos falando e gritando. Hoje eu estou meio aleluiado, né?
Terça-feira eu estava sem voz, terça-feira. Aí hoje eu estou extrapolando já. Mas eu vou parar por aqui. Domingo que vem a gente continua com a graça de Jesus e permissão dele. Eu quero convidar você a se colocar de pé.